Olá amigos, bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Abdon Marinho e vou tratar aqui com vocês dos assuntos que estão acontecendo no momento. Hoje falarei da questão da pandemia. O texto que escrevi na sexta-feira a respeito do tema é, na verdade, uma reminiscência de tudo que já falei ao longo deste ano sobre essa tragédia que acomete o Brasil. O título do texto é Tragédia e crime. Autoridades unem-se a vírus para matarem brasileiros. Por que eu digo isso? Meus amigos, em 1931 a 33, ocorreu uma das maiores tragédias e crimes já cometidos contra a humanidade, chamado de Holodomor. O que foi esse episódio triste da história da humanidade? Foi quando as autoridades soviéticas, capitaneada por Joseph Stalin, deixou morrer de fome milhares e milhares de ucranianos. Quase 6 milhões, algumas contas passam disso. Só nessa tragédia, as pessoas que morreram de fome chegam a essa soma assustadora. É atribuída a Stalin uma das frases mais infamantes já ditas por um ser humano, por um líder político. Segundo dizem, ele teria dito: a morte de uma pessoa é uma tragédia. A morte de 1 milhão de pessoas, uma estatística. Quando a pandemia se instalou no Brasil, eu me recordo bem, não foi só uma vez, eu disse que para escaparmos da tragédia, precisaríamos que as autoridades não dessem informações desencontradas, que as autoridades não dissessem ou desdissessem uma coisa ou outra, dessem informações para que as pessoas seguissem de uma forma e no dia seguinte tivessem que fazer diferente. Porque a tendência de nós, seres humanos, primeiro é estarmos juntos. Depois é de fazermos aquilo que nos é mais confortável. Eu recordo bem também que quando estávamos nas casas dos 40 mil mortos, em julho do ano passado, junho ou julho do ano passado, eu escrevi um texto onde dizia: quem herdará os mortos da pandemia? Fiz diversos alertas sobre o que estava ocorrendo no Brasil. As autoridades, se desentendendo naquele momento, era sobre a metodologia de contar os mortos. Era exigência, era negação de que não estavam morrendo. Era invasão de hospitais para saber se os leitos estavam ocupados ou não. Eram 40 mil mortos. Hoje, já somos mais de 310 mil mortos. Por incrível que pareça, apenas no dia em que a soma, bem recente, atingiu os 300 mil mortos, o presidente da República chamou uma reunião com as autoridades, com o presidente do Congresso, com o presidente da Câmara, com o presidente do Supremo, com alguns ministros, com 2 ou 3 governadores, para discutirem sobre a criação de um comitê de crise. É trágico. Apenas um ano depois, quando as autoridades deveriam estar unidas desde o início da crise para enfrentarem o vírus. Mas não. Resolveram, muitas das autoridades do Brasil, foi se unir ao vírus. Tratar o vírus como cabo eleitoral. É melhor tratar o vírus como um cabo eleitoral. É melhor chamar o vírus para fazer nossa campanha. E o povo brasileiro que se lixasse. As consequências nós estamos vivendo aqui. É por isso que eu digo que houve uma união das autoridades brasileiras com o vírus. Porque, notadamente e tristemente, até hoje as autoridades estão brigando entre si
enquanto o povo brasileiro morre, enquanto as famílias são dizimadas, enquanto não há atendimento nos hospitais porque os médicos, os enfermeiros, as pessoas que trabalham na saúde, que já estão 1 ano nessa batalha, estão exaustos, não possuem insumos, não possuem leitos para atender as pessoas. Existe caso de pessoas morrendo no chão. Existe caso de pessoas morrendo na fila enquanto aguardam a UTI. E não tem UTI, já não tem mais nem como criar. Já disse diversas vezes que algum dia nós teremos que fazer um encontro com a história. Teremos que chamar a responsabilidade de quem está dirigindo o país nesse momento. Nós estamos diante de crime. O vírus matou muita gente. Essa é a verdade. Mas as autoridades também mataram muita gente. Esta é a outra verdade. E essas pessoas que não foram capazes de administrar o país diante de uma pandemia terão que ser responsabilizadas. Terão que ser chamadas à responsabilidade. Quem cometeu o ato, quem se omitiu, quem fez o que deveria fazer e quem não fez. Quando deixaram os ucranianos morrerem de fome, houve uma deliberação política naquela atitude, uma deliberação ideológica. Assim como há hoje no tratamento da pandemia no Brasil, uma deliberação política de não fazer, de atentar, de sabotar e de tudo mais. Eu me lembro também que lá pelo início da pandemia, quando a coisa estava começando a engrossar por aqui, perguntaram ao presidente americano de então, Donald Trump, que enfrentava uma das maiores crises sanitárias, os Estados Unidos era o epicentro da crise, e ele dizia: a minha preocupação não é com os Estados Unidos, minha preocupação é com o Brasil. Veja só, Donald Trump, que nunca foi reconhecido por ser uma das pessoas mais iluminadas, tinha consciência de que aqui, pelo tratamento que estavam dando à pandemia, a situação seria muito mais grave, seria muito mais séria. E foi. Enquanto os Estados Unidos já vacinaram muito mais de 100 milhões de pessoas, o Brasil vacinou pouquíssimas pessoas. Não chegamos, com as 2 doses da vacina, não chegamos ainda a 3%. Lá já são milhões e tem vacina. Aqui nós teríamos capacidade de ter vacinado também, em pouco tempo. Mas nós não temos vacina. As nossas vacinas são a conta-gotas. É uma vacininha aqui, outra ali, é pedindo a Deus que mandem vacina. Que há um apelo já dramático para que se mande vacina. O presidente do Congresso Nacional fez um apelo à vice-presidente dos Estados Unidos para que mandasse os excessos de vacina de lá para cá. Lá eles têm mais de 2 vezes a sua necessidade. Aqui nós não temos o suficiente. É verdade, nós vamos ter vacinas. É verdade que nós podemos produzir vacinas. Mas nesse intervalo até lá, morrendo quase 3 mil brasileiros por dia, quantos mais morrerão até que tenhamos a imunidade no nosso país? Quantos brasileiros terão que perder a vida para satisfazer ao ego dos políticos brasileiros, que não entenderam, não tiveram a dimensão do problema que estávamos enfrentando? Foram mesquinhos, foram incompetentes e o povo brasileiro paga a conta. Cada família perdendo seus filhos, perdendo seus pais, seus avós. Então, meus amigos, vai chegar a hora de fazermos o ajuste histórico. E é necessário que tenhamos consciência, que apuremos verdadeiramente cada um. Ainda que a morte seja uma tragédia pessoal, há uma tragédia muito maior, que são milhares de mortos que nós estamos perdendo no nosso país. Muito obrigado. Acompanhe esses e outros assuntos no nosso canal. Até a próxima.